Olá, tudo bem? Como vai? Nós estamos nesse vídeo aqui, vamos falar sobre um assunto que eu julgo de extrema importância. Até porque é de certa forma, uma novidade que saiu aí na ICA 100-37 na sua última emenda, que fala sobre a questão da altitude mínima diária. E eu estou muito preocupado porque alguns pilotos e mesmo alunos da universidade vêm me procurar e estão fazendo uma enorme confusão com a altitude mínima diária e a altitude máxima da quadrícula que aparece na WAC, exatamente porque a maneira com que é representada é muito igual. Então isso eu acredito que está dando uma certa confusão. Mas nosso objetivo aqui é deixar absolutamente claro uma coisa e outra, dando o devido embasamento na regulamentação, ok? Bom, muito bem. Vamos começar pela altitude mínima diária, que é essa nova sigla. Você encontra lá no IP, na ICA 100-37, tem a definição, e também lá no manual MACAR, manual de cartas, do IFR, o manual de cartas IFR, né? Do DCEA também, que esclarece muito bem esta questão. O que é a AMA? A AMA nada mais é do que aquela altitude que a mais baixa altitude possível de se voar em condição India Mike Charlie. Portanto, a AMA, ela visa atender o voo IFR, tá certo? Então, é a mais baixa altitude possível de voar em condição India Mike Charlie. Portanto, né, nós estamos aí pensando em voos IFR com separação. Então, a AMA já provê a separação de 1000 pés de obstáculo. Então, é a altitude mais baixa, mas que provê a separação de obstáculo de 1000 pés ou 2000 pés, quando a região for considerada montanhosa. Aliás, nesse quesito, né, é interessante, né? Muita gente pergunta, quando que é uma região montanhosa? Quando tem montanha? E não montanhosa quando não tem montanha? Não. A definição disso está lá no MACAR. Uma região é considerada montanhosa quando existe, pelo menos num raio de 10 milhas, diferenças ou modificações de altitudes, de elevações em 3.000 pés. Então, quando você tem esse diferencial, essa região é considerada montanhosa, tá certo? Mas vamos voltar à AMA. Então, a AMA é essa menor altitude que provê essa separação de obstáculos. E essa separação de obstáculos e essa altitude, ela vai aparecer como um número grande e um número pequeno, certo? O número grande significa milhar e o número pequeno significa as centenas de pés, portanto, em pés. Você já deve ter visto isso. Às vezes o número pequeno ele está acima, às vezes ele está um pouco abaixo. Bom, eu estou mostrando para você aí alguns exemplos, né? Na carta ENRC, você observa aí, na carta ARC e em outras cartas também aparece essa AMA, né? Ela aparece, inclusive a AMA ela é usada também como complemento das MSAs. Portanto, ela também é usada na carta STAR, na carta CID e também na carta IAC, Instruments Approach Chart. Em complemento à MSA, porque nós sabemos que a MSA garante separação de 1000 pés em relação ao obstáculo num raio de 25 milhas, normalmente, dos procedimentos IFR. E a AMA, então, ela vai cobrir essa área que se estende além de 25 milhas. Portanto, muito importante. Você pode ver nas cartas novas, né, do DCEA, tanto é que você observa que nós estamos colocando aí exemplos de cartas que foram publicadas em 2018, colorido, muito bonitinho, e a gente observa as AMAs aí, tá certo? Bom, então a AMA, ela dá essa separação
separação já. Quando eu olho na quadrícula, né? Na quadrícula, pega paralelos e meridianos, nessa quadrícula eu tenho essas separações já providas. Muito bom. A AMA, só fazendo um paralelo, né? Ela é igual à grid mora da Jepsen. Quem já estudou, quem usa a carta Jepsen, é igual a grid mora da Jepsen, lá do FAA e tal, né? Usado lá no FAA. A grid mora é justamente isso. É a altitude mais baixa possível para voar em FR, com separações de 1.000 e 2.000. Beleza? Então é exatamente igual. O que é grid mora para Jepsen é AMA para o DCEA. Muito bom. Agora, eu preciso falar sobre uma questão que é muito importante. Lá no OIP, né, você pega lá no OIP, parte GEM 1.7 do OIP, anexo 2, capítulo 5, no item 5.1.2, né? Lá fala sobre a questão da responsabilidade, a quem cabe a responsabilidade de calcular o nível IFR fora do espaço aéreo controlado, portanto na FIR. Essa responsabilidade, como todos sabem aí, é do piloto em comando. E como que faz esse cálculo? Lá no IP mostra que esse cálculo é feito, aliás, bem igual há bastante tempo, que é assim. Você vai calcular o nível mínimo na FIR, não é? Então, como é que eu faço isso? Eu pego a rota, traço a rota na FIR, abro 16 milhas para cada lado da rota, procuro a maior elevação. Essa maior elevação, eu vou somar a maior correção QNE. Correção QNE é aquela publicação do DCEA também, não é? Que de acordo com o nível que eu vou voar, vou ter uma correção QNE. Vai somar o gabarito de 1.000 ou 2.000 pés, região não montanhosa e montanhosa, e aí eu encontro o valor. Esse valor encontrado eu arredondo para o nível IFR mais próximo e tenho que ajustar isso de acordo com o rumo que eu estou voando. Bom, é assim que se faz. Você fala, bom, mas como é que fica isso com a AMA agora? Porque a AMA, ela vai aparecer, que é a altitude mínima diária, que já vem com as separações, ela aparece nas cartas ENRC, as En Route Charts, nas cartas diárias, IAC, CID e STAR, que eu já falei. É lógico que quando eu vou calcular o nível mínimo na FIR, evidentemente eu vou estar lá com uma carta de rota, tá certo? E lá tem a AMA. Então quando você traçar lá na FIR, fora de aerovia, evidentemente, um trecho na FIR, eu vou ter as respectivas AMAs. É lógico que a AMA é quebrada, não vai corresponder a um nível IFR. Então eu preciso aplicar o quê? As separações em relação aos obstáculos já tem. Então eu vou aplicar o quê? A correção QNE, arredondar para o nível IFR respectivo e aplicar de acordo o nível IFR, de acordo com o rumo a ser voado. Basicamente é isso aí, tá certo? Agora, uma coisa muito preocupante é confundir a AMA com a altitude que aparece na WAC. A WAC, ela é utilizada especialmente para voos visuais, a gente sabe muito bem disso e tal, certo? Então na WAC, você pega a quadrícula, ou seja, os paralelos e meridianos, observe aí, eu estou mostrando uma carta WAC, onde mostra a altitude máxima da quadrícula. E na WAC não é AMA, é a altitude máxima da quadrícula, isso é muito importante. Então, o que aparece ali, aquela milhar e centena que aparece, muito igual à AMA, aquilo é a altitude máxima da quadrícula, tá certo? Então, eu não posso voar naquela altitude, tá ok? Porque ali é a altitude máxima da quadrícula. E isso é um problema, porque alguns estão julgando que aquilo é AMA, e não é. Ok? Então fique esse alerta aí, por favor, até divulguem esse vídeo, porque é uma coisa complicada, né? É uma questão de segurança de voo. Então, na WAC, aqueles dois números que aparecem ali é a altitude máxima, é a altitude, a maior altitude, certo? É a maior altitude que eu tenho ali naquela rota.
Pode observar, pega uma carta da AWC, observa o exemplo que nós estamos mostrando. Você vai ver aí no exemplo que você tem uma milhar e uma centena, que é a altitude, a maior elevação, né? E você confere as elevações que tem dentro da quadrícula aí. Você vai ver que a maior elevação, ela é um pouquinho só menor. É que na verdade se trabalha com um diferencial de 300 pés. Então normalmente pega a maior elevação dentro da quadrícula e coloca ali um erro, né, de 300 pés ali, um erro não, né, se soma 300 pés para eventual erro altimétrico da carta e tal, mas aquela é uma altitude real, quer dizer, é a maior altitude que eu tenho dentro da quadrícula. Então, por favor, não façam confusão com isso, pode ser muito perigoso, tá ok? Bem, lá no site da Editora Espaço Aéreo, lá tem videoaulas e tal, de regulamento, inclusive de piloto privado, também teremos em breve de piloto comercial e FR, tá ok? Grande abraço, até a próxima!